Olá, vamos voltar aos nossos estudos. Paramos em oração subordinada, lembra disso? Precisamente paramos nas subordinadas substantivas e subjetivas. E eu lembro que você disse assim, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Aí eu disse, não se preocupe, quando a gente voltar eu vou explicar melhorzinho. Lembra disso? Então vamos ver como é que se dá a oração subjetiva? Vamos ver, material. Preste atenção. Vamos em partes. Eu digo que é uma oração devido à presença do verbo. Perfeito. Eu digo que essa oração é subordinada justamente por conta da conjunção subordinativa. Neste caso, é a integrante. Tá certo? Vamos por partes. Chamo, então, de substantiva, porque a função desta oração é função de completar o sentido da outra. Eu vou fazer assim, vou colocar o sentido da outra, tá bom? E vou fazer assim, olha só, principal, porque aí você vai saber que a principal é a oração que é completada. E agora vem um detalhe. Por que a oração é subjetiva? Porque exerce a função de sujeito. E é esta construção que a gente vai avaliar agora. Presta bem atenção. Eu digo assim, tua felicidade convém a todos. Tua felicidade convém a todos. Aí eu vou e faço isso, olha só. O que é que, e segue, convém a todos? A resposta, tua felicidade. Sendo assim, tua felicidade exerce a função de sujeito. Tudo aquilo que sobra, vamos lembrar, é predicado. Perfeito. Perceba que aqui o meu período é simples, não é? Eu só tenho um verbo. Portanto, a minha oração é absoluta. Perfeito. Vamos lá. Eu vou fazer o quê? Pego o predicado e passo para o lugar do sujeito. Presta bem atenção. Convém a todos. E transformo o sujeito em oração. Eu não posso esquecer que a oração tem que iniciar pelo quê? Então, convém a todos que, vamos lá, deixa eu só colocar aqui, que sejas feliz. Olha aí, o que foi que nós fizemos? Transformamos o sujeito, não é? Que até então é tua felicidade, transformamos em oração. Está aqui. O conectivo pertence à oração aqui em cabeça. A primeira, que não traz o conectivo, é a minha oração principal. E agora vamos por partes. Olha só. Convém a todos. Aí você me pergunta, convém o quê? Esta pergunta que você direciona à oração principal já evidencia que a segunda oração será subordinada, vamos marcar? Substantiva, tá? Então, vamos por partes. Olha só, deixa eu só trocar a cor do lápis. Olha, por causa do verbo, eu chamo de oração. Tá aqui. Vou marcar assim, ó, para você entender melhor. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Por causa do verbo, eu chamo de oração, tá? Como esta oração inicia pelo conectivo, eu vou dizer, então, que a oração é subordinada. Perfeito. Como esta segunda oração tem a função de completar a primeira, olha a pergunta. Olha, então eu vou dizer que a oração é subordinada substantiva. E agora, eis então o pulo do gato. Olha só. Toda oração subordinada substantiva, quando trouxer
a oração principal com o verbo na terceira pessoa do singular, sem nenhum elemento que pratique a ação, a segunda exerce a função de sujeito, portanto, subjetiva. Então, entenderam por que ela é subjetiva? Ela vai te apresentar uma oração precisamente o verbo, tá? Na terceira pessoa do singular, sem nenhum elemento executando essa ação. Ou seja, o verbo, quando a segunda oração exerce a função de sujeito, o verbo da oração principal tem que estar sozinho, não pode existir executor de ação. E, olha o detalhe, encabeçando a oração, encabeçando a oração principal, tá? Vamos praticar mais um pouquinho para você entender? Olha só, presta bem atenção. Quando eu digo assim, parece que o céu é perto. Parece que o céu é perto. Vamos lá, separando por verbos. Então, olha só. Verbo, separa as orações. Oração, oração. Determina o conectivo. O conectivo pertencerá à oração que encabeça. Então, vamos lá. Quando eu digo parece, note que a oração não possui o sentido completo. Então, gente, não há outra. Se a oração principal não possui o sentido completo, a segunda, então, será uma oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. Oração, por causa do verbo. Está aqui, ó. Subordinada, por causa do quê? Conectivo. Substantiva, porque olha a pergunta. Parece o quê? Então, é a resposta. Substantiva, porque completa o sentido da oração principal. E agora, olha o verbo da oração principal. Vamos conjugar? Olha só. Eu pareço. Tu pareces. Ele parece. Opa! Verbo na terceira pessoa do singular. Outro detalhe, sozinho, não é assim? Portanto, subordinada substantiva, subjetiva. Tá bom? Então, marca como 4 aqui. Presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Não importa qual é o verbo que se encontra na oração principal. Estando na terceira pessoa do singular, salvo o verbo transitivo indireto, porque não existe sujeito regido por preposição, lembra disso? Então, salvo o verbo transitivo indireto, não importa qual seja o verbo que vinha na oração principal. Está na terceira pessoa do singular, não há um sujeito em evidência, não é? Porque o sujeito vem na segunda oração, então a segunda oração será sempre subjetiva. Não é fácil? Preste atenção ao verbo, lembra disso? Quando nós iniciamos nosso trabalho em sintaxe, eu disse o que é você. Tudo a partir de então vai ser de acordo com o verbo. Então o verbo vai te dizer tudo. Tudo que tu quiseres saber, o verbo vai te responder. Então muita atenção nele, tá certo? Vamos embora, material. Só não sei se é para frente, é aqui. Então vamos lá. Objetivas diretas. Vamos marcar? Como o próprio nome já diz, são aquelas que exercerão a função de um objeto direto, ou seja, a oração principal vai te trazer um verbo transitivo direto e a oração subordinada exercerá a função de objeto direto. Vem para mim, a diferença só é uma, bem prática. Tu terás o objeto direto em forma de oração, mas no contexto, né, na função, é tudo igual. Ou seja, qual é a função do objeto direto? Completar o sentido de um verbo transitivo direto. É a mesma função da oração. A diferença é que teu objeto direto vem em forma de oração, porque nele haverá, então, a presença de um verbo que determina que é uma oração. Nada mais que isso, tá certo? Material, vamos ver. Olha só. Espero que você reflita sobre o que fez. Mas, professora, eu tenho aí 3 verbos, certo? Se você tem 3 verbos, é porque você tem
3 orações, certo? Então, o que vai acontecer? Olha só, espero que você reflita sobre o, lembra que este o equivale àquilo, tá? Então, aqui é uma oração que você fez. Vamos esquecer essa daqui, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre essa terceira oração. Agora, veja. Nesta oração, que é a primeira, não aparece o conectivo. Então, oração principal. Quando você questiona espero, a pergunta, na verdade, é o quê? Tá aí. Aí vem a resposta. Que você reflita. Então, a função da segunda é completar a primeira. Aí você agora diz assim, mas professora, o verbo está sozinho. Então, a segunda será subjetiva, ou seja, sujeito. Não. O verbo está sozinho, mas conjugue esse verbo. Vamos lá. Eu espero. Percebeu que o verbo não está na terceira pessoa do singular? Então, isso quer dizer que a segunda oração não pode exercer a função de sujeito, e sim de um objeto, porque o verbo esperar é transitivo direto. Portanto, eu tenho uma oração por causa do verbo, subordinada à devida presença do conectivo, substantiva, porque completa a principal, e agora objetiva direta, porque o verbo da oração principal é um verbo transitivo direto. Perceberam? Então, vamos lá. Você conhece quem encomendou a pesquisa? Olha só, o quem é um pronome relativo, porém, aqui ele está exercendo a função de conjunção integrante. Lembra da derivação imprópria? Não é isso? Presta bem atenção. Você conhece? Aí vem a pergunta. Quem? Não é? A primeira, que é a principal, precisou de um complemento. Então, quem encomendou a pesquisa? Vamos lá? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, uma vez que o verbo da primeira oração, ou seja, da oração principal, é um verbo transitivo direto. Vem para mim um tiquinho. Presta bem atenção. Qual é aí a questão, a relação? É só você lembrar. Se o verbo da oração principal é transitivo direto, então o seu complemento é objeto direto. A diferença é que esse complemento vem em forma de oração. É a única diferença, tá certo? No mais, é prestar só atenção na pergunta, tá bom? Continuando, vamos lá. Objetivas indiretas. O que é que ela vai me dizer? Ora, se o verbo da oração principal for um verbo transitivo indireto, então a minha oração exercerá a função de objeto indireto. A diferença agora é que a minha pergunta será regida por preposição. Então vamos ver. Olha só. Minha viagem depende, olha a pergunta, depende de quê? Opa! A oração principal, mais uma vez, pediu um complemento, sendo que agora, ao verbo, eu direcionei uma pergunta regida por preposição. Então, não posso esquecer que preposição na pergunta, preposição na resposta, não é isso? Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, uma vez que o verbo da oração principal é um verbo transitivo indireto. Lembre-se de que tudo vale a pena. Vamos lá? Lembre-se, pergunta, de que? Resposta, de que tudo vale a pena. Oração subordinada, substantiva, mais uma vez, objetiva indireta. O verbo da oração principal se encontra como um verbo transitivo indireto, ou seja, pedindo aí a preposição, tá bom? Continuando, vamos lá. Completivas nominais. Essa daqui também é muito fácil. Muito mesmo. Olha só. Será completiva nominal quando a oração exercer a função de complemento nominal, não é? Completando o sentido de um substantivo, de um adjetivo
ou de um advérbio que aparece na oração principal. Qual é o detalhe aí? Presta bem atenção. Quando nós trabalhamos sintaxe de termos, nós tínhamos assim a seguinte dúvida. Qual é a diferença do complemento nominal e do adjunto adnominal? Não é? Os dois vêm regidos por preposição. Então, como é que eu vou saber quem é quem? Essa dúvida não acontece aqui nas orações subordinadas. Por que isso? Porque como a oração completa o sentido da outra, então não há outra definição. A construção será uma completiva nominal sempre que for complemento de um nome na oração principal. O que você tem que prestar atenção é quanto ao seguinte: tanto a objetiva indireta quanto a completiva nominal, as duas virão regidas por preposição. Então, lembra daquele gráfico que eu coloquei para vocês? Preposição e os termos preposicionados e sintagmas, a mesma coisa vai acontecer aqui. Você acha a preposição e procura quem é que está pedindo aquela preposição. Se for um nome, complemento nominal, portanto, completiva nominal. Se for um verbo, objeto indireto, portanto, objetiva indireta. Nada mais que isso, tá certo? Na prática, como fica? Vamos ver, material. Aí ele me diz, tenho dúvida, olha a pergunta. Eu tenho dúvida de que? E vem a resposta. De que ele chegue na hora. Tá aqui. Percebam agora que a minha pergunta foi direcionada a um substantivo. Portanto, eu terei uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Muito fácil. Somos favoráveis, pergunta, a que? Observem que a minha pergunta agora foi direcionada a um adjetivo. Aí vem a resposta. A que o caso se resolva. Então, vamos lá? Oração subordinada, substantiva, mais uma vez, completiva, nominal. E, por último, votamos favoravelmente a pergunta novamente a que, sendo que agora a minha pergunta foi direcionada a um advérbio, não importa. A resposta sempre será um complemento nominal. Então, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Agora vem o seguinte detalhe. Aí você diz assim, mas professora, o adjunto adnominal pode vir em forma de oração? Pode sim. Pode, sendo que o adjunto adnominal em forma de oração não se encaixa nas orações subordinadas substantivas. Por este motivo, nós não podemos confundir. Se apareceu um termo regido por uma preposição e esse termo acompanha o nome, não há outra. É complemento nominal, ou seja, a oração é completiva nominal, tá certo? O adjunto adnominal em forma de oração não aparece enquanto oração subordinada substantiva, tá bom? Vamos embora, continuando. Predicativas são aquelas orações, né? Deixa eu marcar aqui. Predicativas são aquelas orações que exercem a mesma função de um predicativo. Qual é o detalhe? Presta bem atenção. A existência de um predicativo está diretamente vinculada a um verbo de ligação, não é isso? A existência de um predicativo está diretamente vinculada a um verbo de ligação. Então, o que é que vai acontecer com a minha oração predicativa? O verbo da oração principal tem que ser um verbo de ligação. Qual é o detalhe muito importante aí? Eu preciso ter um sujeito expresso, tá certo? Por que isso? Porque se eu tiver um verbo de ligação, mas se não houver o sujeito expresso, é porque meu sujeito é exatamente a oração subordinada. O verbo terá de vir na terceira pessoa do singular, sem a construção, que é o sujeito que é executando a ação, porque esse sujeito virá em forma de oração. Não entendeu, né? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como fica no material. Vamos embora. Olha só. Eu digo a você assim. O importante é que falemos a verdade. Pronto. Não esquece. Na dúvida, separa as orações. Então, olha só. Verbo, oração, conjunção.
separei. Tá aqui. Avalie agora quem é o verbo. Olha só. O verbo é o verbo ser, que na sintaxe nós conhecemos como verbo de ligação. Então, gente, não há outra. É verbo de ligação? A segunda oração tem a função de predicativo. Se isso, então, determina que a segunda tem a função de predicativo, vamos lá? Oração subordinada, substantiva e olha agora, predicativa. Por que isso? Vamos ligar verbo de ligação na oração principal. Outra coisa, note que antes do verbo eu tenho a presença do sujeito. Agora, olha só, eu vou eliminar o sujeito e vou fazer isso. Olha só, olha, é importante, e vou seguir, que falemos a verdade. Eu estou dizendo praticamente as mesmas coisas. Qual é o detalhe? Note que agora o verbo, que é o verbo ser, não é? É verbo de ligação, tudo bem. Está presente na oração, mas ele está encabeçando o período. Isso quer dizer que se o verbo encabeça o período, aquela oração iniciada pelo que não mais pode ser predicativa, e sim uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, uma vez que o verbo, além de estar na terceira pessoa do singular, ele está encabeçando o período. Entenderam? Então, é isso aí, tá? Cuidado, preste atenção se este verbo está sozinho ou está acompanhado por um elemento que executa a ação. Não importa qual seja o verbo, a questão aí é só a relação da terceira pessoa do singular iniciando o período para que a segunda oração exerça a função de sujeito. Esta regra só não serve para o verbo transitivo indireto. Aí não serve. Por quê? Porque não existe sujeito preposicionado, tá bom? Vamos continuar? Material. Vamos lá. O certo é, está ele aqui, ó, verbo de ligação. Então, o certo é que não podemos mais esperar. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá bom? A mesma coisa acontece na segunda. Mais uma vez o verbo de ligação. A dúvida era como faríamos o percurso. Então, oração subordinada, substantiva, mais uma vez, predicativa. Olha só, preste atenção. Essa nomenclatura, oração subordinada substantiva, servirá para todas as orações substantivas. Por que isso? É oração por causa do verbo, é subordinada porque inicia pelo conectivo, que é a conjunção integrante, é substantiva porque tem a função de completar a oração principal, aquela que não traz o conectivo, e aí você vai me dizer qual é a função sintática da oração substantiva. Se o verbo da oração principal vier com o sujeito expresso, mas é um verbo de ligação, então predicativa. Se a oração completar o sentido do nome e estiver regida por uma preposição, que isso seja muito importante, tá certo? Então é completiva nominal. Se o verbo for transitivo direto, tem o sujeito expresso, objetiva direta, e por aí vai. Basta que você preste atenção ao verbo, tá bom? Dê uma certa atenção ao verbo e avalie se uma oração completa o sentido da outra. Só assim a conjunção será integrante e a oração será substantiva, tá certo? Material, vamos lá. Terminamos então as orações, até então as orações subordinadas e substantivas, e está nos faltando a apositiva. Então, o que é que vem a ser? A apositiva é aquela que exerce a função de aposto. Lembra? A função de aposto é nos remeter a um termo anterior com que objetivo? Explicar, especificar, resumir. A mesma coisa vai acontecer aqui.
Então, eu terei uma oração subordinada substantiva apositiva quando esta oração exercer a função de aposto. Qual é o detalhe? Essas orações ocorrem sempre que vier 2 pontos ou pode acontecer de estas orações estarem entre vírgulas, tá certo? Caso essa oração esteja intercalada. Então, vamos ver como isso fica? Olha só. Ela disse-lhe o seguinte, 2 pontos. Que ele voltasse lá. Percebam que a segunda oração me remete ao termo anterior. Então, oração subordinada, substantiva, apositiva. Tá bom? Sua esperança continua acesa em seu coração. Aí eu tenho aqui, ó. Que ela o perdoe. Quando eu digo a você que ela o perdoe, eu estou remetendo ao termo esperança. Então, é um aposto, tá certo? O que é que vai acontecer? O meu aposto está intercalado, ou seja, intercalado, está no meio da oração principal. Aí ele diz o quê? Que a minha oração, então, exerce a função de aposto, sendo uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Este tipo de oração tem que vir obrigatoriamente entre vírgulas, tá? No mais, eu posso trocar as vírgulas pelos travessões. Agora, existe um tipo de oração que não é reconhecida pela nomenclatura gramatical brasileira, mas não custa nada você saber que essa oração ela pode acontecer, tá? Ela não é reconhecida, mas pode acontecer. Que tipo de oração é essa? A oração é chamada de agente da passiva, tá certo? Então, a regra é a mesma. Será iniciada pela preposição de ou pela preposição por, estabelecendo aí a ideia de passivo, daquilo que é passivo. Percebam, ele estava cercado de quem o admira. Perceberam? O que é que vai acontecer? Esse de é a minha preposição, termo anterior, olha só, gente, locução verbal, formada então pelo verbo ser mais particípio, tá certo? Então, eu tenho aqui a oração subordinada substantiva, agente da passiva. Aí eu vou repetir. Esse tipo de oração não está presente na NGB, tá aqui. Mas como a nossa língua é uma língua muito viva, né, não custa nada você saber que também pode acontecer. Então, o bolo será comido, mais uma vez, olha só, verbo ser, mais particípio, e agora, por quem o fez. É a minha oração subordinada substantiva, agente da passiva. Continuando. A segunda observação é a seguinte. As nossas orações, quando são chamadas de orações subordinadas substantivas, estas orações são iniciadas pelas conjunções subordinativas integrantes. Então, presta bem atenção. Estas conjunções são representadas pelo que e pelo se. Mas isso não quer dizer que tais orações não possam ser iniciadas por outras construções. Por exemplo, os advérbios. Vem para mim. Então, o que é que vai acontecer? Independente de ser um pronome relativo, um pronome interrogativo ou um advérbio, independente, lembra, vai perder tal função e vai exercer a função de conjunção integrante. Por que isso? Porque se uma oração completa o sentido da outra, não há do que duvidar. A conjunção ali é integrante. Ah, professora, mas eu aprendi que onde é advérbio. Tá, mas ali não é mais advérbio, é conjunção integrante. Ah, professora, mas eu também aprendi que esse onde é um pronome relativo. Tá, mas ali não é mais pronome, é uma conjunção integrante. A partir do momento que um termo integra, liga, junta duas orações, de forma que uma complete o sentido da outra, aquele termo será classificado como conjunção integrante. Tá bom? Vamos lá. Eu não sei onde ele mora. Presta bem atenção. Eu não sei o quê? Aí eu respondo, onde ele mora. Percebam que o onde aqui, que é o meu advérbio, não é? Ele pode, então, exercer tal função em uma outra construção. Mas aqui, como ele está ligando
as duas orações, de forma que uma complete o sentido da outra. O que é que eu tenho? Eu tenho uma conjunção integrante. Sendo, então, conjunção integrante, não há dúvidas. Oração subordinada, substantiva. Opa, vamos ao verbo. Sei o quê? O verbo é transitivo direto, portanto, objetiva direta. Tá certo? Cuidado com isso aí. No mais é procurar o verbo, conversa com ele, faz a pergunta, vê a resposta, tá bom? E não esquece, a oração é subordinada porque inicia pela conjunção, independente de como eu classifique essa conjunção. É subordinada substantiva porque a conjunção é integrante, a oração completa o sentido da principal. Aí sim, o verbo da oração principal vai me dizer qual é o tipo de classificação, tá bom? No mais, até a próxima aula.